eu te disser que a Ferrari já começou a perder o controle da sua maior estrela antes mesmo de a temporada realmente começar? Pois é, a própria equipe soltou uma bomba ao dizer que Lewis Hamilton é extremo demais quando fala com a imprensa. Só que por trás dessa frase existe um recado muito mais sombrio. A Ferrari não está apenas preocupada com declarações. Ela está preocupada com o que isso pode causar dentro e fora da pista. Esse é o tipo de alerta que ninguém esperava, e que pode mudar completamente a relação entre o maior nome da Fórmula 1 e a escuderia mais icônica do grid. Hoje você vai entender por que essa tensão pode ser o início de algo muito maior, talvez até de um colapso anunciado. Ferrari diz que Hamilton é muito extremo com a imprensa, que sua mensagem só piora as coisas. E de repente, a maior lenda viva da Fórmula 1 aparece fragilizada, vulnerável, quase implodindo diante das câmeras. Lewis Hamilton, o homem que desafiou o establishment do automobilismo, agora se chama de inútil em público, como se fosse apenas mais uma peça descartável. E você percebe, não é apenas sobre um piloto em crise, é sobre como os grandes ícones, quando atravessam seus períodos de sombra, revelam a verdadeira natureza do sistema que os envolve. Eles não podem simplesmente ser humanos, eles não podem falhar, não podem vacilar, porque cada palavra, cada gesto, se transforma em munição contra eles. Hamilton não caiu apenas no Q2 da Hungria, ele caiu na narrativa que construíram para ele. E o que a Ferrari faz? Vassell, sempre calculista, diz que precisa manter-lo calmo. Diz que esse extremismo não ajuda. Mas ajuda a quem? A imagem da equipe? A reputação da marca? O controle da narrativa? Sabe o que é pior? Esse mesmo Hamilton foi celebrado por anos como o símbolo da resiliência, da disciplina, da superação. O garoto negro que veio dos bairros comuns da Inglaterra e que invadiu o esporte mais elitista do planeta. Hoje, diante de um microfone, ele é visto como um problema de relações públicas. E por quê? Porque a elite do esporte não sabe lidar com fragilidade. Eles só sabem lidar com vencedores, com máquinas perfeitas, com narrativas impecavelmente embaladas para patrocinadores. O resto precisa ser escondido, suprimido, controlado. Você percebe a ironia? Hamilton, que tantas vezes denunciou o racismo estrutural da Fórmula 1, agora é acusado de exagerar simplesmente por expor suas emoções. Quando ele falava de justiça social, diziam que estava sendo político demais. Quando fala de si mesmo, dizem que é extremo. Então me diga, quando exatamente Hamilton pode falar? Não é só sobre corrida, é sobre mídia. É sobre como cada entrevista é filtrada, manipulada, reinterpretada. Vassell diz que Hamilton precisa construir os resultados sobre o primeiro passo já dado. Parece conselho, mas é também um lembrete. Fique na linha. Não exponha demais. Não arraste a equipe com você. E isso nos leva a outra camada dessa história. A cultura corporativa que permeia a Fórmula 1. Uma indústria que depende de patrocínios bilionários, de marcas que não querem turbulência, de investidores que exigem uma imagem estável. E nesse teatro, qualquer demonstração de fraqueza é vista como ameaça. Você entende agora por que tantas figuras públicas vivem presas em máscaras? Mas vamos além. O que vemos em Hamilton é também reflexo de uma era. Vivemos num tempo em que a performance deixou de ser apenas física, é psicológica, é midiática, é narrativa. Hamilton não é apenas um piloto, ele é um personagem global, uma marca ambulante, uma bandeira viva, e quando esse personagem se chama inútil, o choque não é só esportivo, é cultural, é geopolítico. Geopolítico sim, porque a Fórmula 1 é um tabuleiro de poder global. Corridas em regimes autoritários. Patrocínios que envolvem petróleo, energia, tecnologia militar. Hamilton, ao longo dos anos, ousou falar sobre direitos humanos em países onde ninguém ousa. E agora, ironicamente, é silenciado pela própria estrutura que o abraçou. Você percebe o que está acontecendo? A elite gosta de Hamilton quando ele vence. Quando ele é o símbolo perfeito da diversidade que eles podem usar em campanhas publicitárias. Mas quando ele sangra, quando ele mostra a humanidade, ele se torna um risco. E riscos nesse jogo são eliminados. E aqui entra outro detalhe curioso. O aviso de Vassell não é apenas paternal, é político. Porque quando o chefe da Ferrari diz que a mensagem de Hamilton só piora as coisas, ele não está falando apenas de resultados em pista, está falando de patrocínios, de cotação em bolsa, de acionistas, de contratos milionários que não toleram ruídos.
Sabe o que é pior? Ao mesmo tempo em que Hamilton é chamado de extremo, outros pilotos podem se dar ao luxo de explosões públicas, palavrões, acessos de raiva e são chamados de apaixonados, determinados, guerreiros. Por que será que a régua é sempre diferente? E o mais cruel, Hamilton sabe disso, ele não é ingênuo. Ele sabe que cada declaração sua será usada contra ele. Ainda assim ele fala, ainda assim ele se chama de inútil, e talvez aí esteja o grito mais profundo. Uma tentativa desesperada de furar a bolha da narrativa oficial. Você já percebeu como esse ciclo é perverso? Primeiro, eles constroem ídolos inalcançáveis. Depois, punem esses mesmos ídolos quando eles não conseguem sustentar o mito. Hamilton, o heptacampeão, não pode ser apenas humano. Ele tem que ser divino. Sempre, eternamente. Mas me diga, quem aguenta isso? Quem aguenta carregar o peso de representar não só uma equipe, mas uma cor de pele, uma geração inteira, uma luta social, e ao mesmo tempo ser perfeito em cada volta, cada curva, cada entrevista? E se olharmos mais fundo, veremos que esse episódio é também sobre todos nós. Porque vivemos em uma era em que somos cobrados como máquinas, produtivos, fortes e impecáveis. E quando ousamos fraquejar, nos chamam de fracos, de exagerados, de extremos. Lewis Hamilton é só o espelho. O espelho do nosso próprio tempo. Um tempo em que o humano é tratado como defeito. Você percebe isso? A Ferrari não está apenas criticando um piloto, está expondo a lógica de todo um sistema. Um sistema que não perdoa vulnerabilidade, que não aceita silêncio, que não permite pausa. E talvez no fim a grande pergunta não seja sobre Hamilton, mas sobre nós. O que acontece quando até os mais fortes começam a se chamar de inúteis? Na próxima vez que você ouvir alguém ser chamado de extremo, pergunte a si mesmo: extremo para quem? E talvez a resposta revele muito mais sobre o mundo em que vivemos do que sobre aquele que ousou falar. O que você acha de tudo isso? Me conta nos comentários abaixo. E até o próximo vídeo.